Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de produção textual. Então, turminha, aqui nós temos uma crônica argumentativa, Grande Guerra, escrita por Paulo Mendes Campos, né? Ele vai falar da guerra das árvores contra o homem, né? Que o homem está destruindo a natureza, derrubando árvores, né? E as consequências estão chegando. Rios secos, queimadas. E o que ele falou ali no último parágrafo, isso é real. Superpovoada de homens e despovoada de árvores, a própria terra, a única que possuímos, chega ao fim e aos poucos morre. Resultado final, as árvores perdem a guerra e os homens ganham o inferno. Então vocês irão ler, é um texto muito bonito. Observem bem a linguagem empregada, né? Os argumentos que ele usou, porque vocês também terão que fazer uma crônica argumentativa. Depois, em seguida, vocês também farão o fichamento desse texto, ok? Então, aqui significa, né, a palavra guerra, né, dentro do texto, além de luta armada entre nações que disputam algum território ou discordam em relação a alguma ideologia, significa também luta contra qualquer coisa a que se atribua um valor nocivo, isto é, prejudicial à humanidade. Aí nós temos aqui o esquematizando, né? Temos o quadrinho rosa lá em cima, as crônicas argumentativas apresentam a opinião do autor em relação a um fato cotidiano, levando o leitor a refletir sobre um assunto socialmente relevante, no caso da destruição da natureza, né? O desmatamento. Elas podem ser encontradas em livros, blogs, sites da internet, revistas e jornais. A linguagem empregada pode apresentar marcas de oralidade ou de informalidade. Aí nós esquematizamos, nós temos a crônica argumentativa, objetivo, é apresentar um fato cotidiano e se posicionar criticamente em relação a ele, apoiando-se para isso em argumentos. Público-alvo, pessoas que se interessam por textos que tratam de temas contemporâneos e da atualidade. Características, há um claro posicionamento do cronista diante de um fato socialmente relevante. No caso foi o desmatamento, né? Recorre ao uso de argumentos para comprovar as ideias apresentadas, ele apresentou várias ideias e apresenta traços de subjetividade, ou seja, o autor ele dá a sua opinião a respeito do assunto. Pessoal, aqui na página 122, nós vamos ver um pouquinho sobre recursos argumentativos. O primeiro que nós vamos ver é a exemplificação, que é um importante recurso para que o autor complemente os argumentos de seu texto, confirmando, esclarecendo e reforçando as ideias desenvolvidas. Daí tem a atividade 1, que tem o exemplo de uma exemplificação. São 2 parágrafos, e nesse parágrafo a cronista ela cita uma situação do cotidiano, tá? E ela emprega o recurso da exemplificação. Daí na página 123 tem também um exemplo de recurso, só que esse recurso da página 123 é chamado de recurso argumentativo. Então ela vai o quê? Ela está escrevendo lá um teórico dela, mas ela busca citar algo que ela está lendo de uma pessoa especialista, então de uma autoridade, né? Então na página 124 está assim: quando empregamos um argumento citado, o discurso, as ideias de uma autoridade no assunto sobre o qual estamos discorrendo, estamos usando uma citação da autoridade. Esse recurso também é uma estratégia argumentativa e tem a intenção de dar mais credibilidade ao texto. Então, eu vou escrever meu texto, mas eu vou me basear em outro texto. Eu vou ler um texto que já existe de um determinado assunto, que é comprovado cientificamente, né? A pessoa que escreveu, ela é uma pessoa entendida do assunto. Então eu vou citar
citar, é uma citação que eu vou fazer de um discurso, né, ou ideias de uma autoridade absoluta. Então a pessoa escreveu, eu estou escrevendo meu texto e eu vou me basear naquele texto escrito, já publicado, né? Aí eu vou citar esse trecho no meu texto também, tá bom? Isso daí vocês irão ver na página 124, mas é também um recurso argumentativo, tá bom? Pessoal, aqui nós temos o exemplo, na capa do documentário Não Sou Seu Negro, o exemplo de citação. Então aqui tem uma resenha crítica, é sobre um documentário Não Sou Seu Negro. Eu vou ler só o primeiro parágrafo aqui, tá bom? Mas vocês irão ler o restante e fazer as atividades. O que a gente branca tem que fazer é tratar de encontrar em seus próprios corações, em primeiro lugar, porque foi necessário ter um negro, porque eu não sou um negro, eu sou um homem. Se eu não sou o negro aqui, que vocês inventaram, vocês, os brancos, têm que descobrir por que o futuro deste país depende disso, se você é capaz ou não de fazer essa pergunta. James Baldwin, 1963. Aí tem a de Dorothy Coates, tem também do Medgar Evers Marcos, tem Ferguson, fala um pouquinho do Martin Luther King, né, que lutou muito, né, pra acabar com o racismo, né, que nos Estados Unidos o racismo é muito grande pelos dias de hoje. Então vocês irão ler, é um pedacinho, né, que é citado aqui de uma resenha crítica. É muito interessante. Então ela vai apresentar uma visão subjetiva do autor. Ele traz muitas citações, né, de autoridades, vocês irão ver, né, que eu falei para vocês, né, tem um pouco do Martin Luther King, o Medgar Evers Malcolm, tem várias pessoas. Então ele vai tirando citações e colocando no texto dele, tá? Só que tem muito mais coisa, então tá fragmentado aqui. É um resuminho só para vocês lerem, para vocês entenderem o que é uma citação, tá bem? Daí tem a atividade da página 125, a C. A gente vai tentar ver se a gente consegue montar mais um texto de resenha, agora não resenha, de crônica argumentativa, para nós colocarmos no nosso livrinho, tá bom? Mas leiam tudo com atenção, vejam, né, esses exemplos, né, de argumentos dentro da crônica, né, que é muito importante. Se tiver dúvida, alguma dúvida em relação a isso, alguma coisa que vocês não entenderam, vocês podem me perguntar, tá bom? Porque vocês vão ter que escrever, então tem que saber como que você vai montar o seu textinho, ok? Não agora. Agora vocês só vão fazer as atividades, né, da semana, as páginas referentes, porque para montar a crônica, depois eu dou as coordenadas para vocês. E na nossa próxima aula vai ser prova, tá bom? Então, vamos prestar bem atenção que nós vamos fazer uma avaliaçãozinha daqui a alguns dias, na nossa próxima aula. Qualquer dúvida, estou aqui, tá bom? Pessoal, nossa aula terminou. Se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar, tá bom? Prestem atenção, leiam com atenção, não deixem de ler os textinhos, tá? Para fazer a interpretação, porque se eu fizer de qualquer jeito, eu nunca vou aprender nada. Então vamos ler, vamos gastar um tempinho para fazer as atividades, ok? Então boa aula e até a próxima.